Olá, está sendo amplamente veiculado pelas redes sociais que o STF garantiu o direito do advogado ser recebido pelo magistrado independente de hora marcada. Na verdade, não foi bem esta a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos entender o que aconteceu. Foi proposta lá em 2009 uma ação direta de inconstitucionalidade que recebeu o número de 4330. Ação esta proposta pela ANAMAGES, Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, que, na sua visão, entendia que o artigo 7º, inciso 8º da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB, uma lei federal, ao prever que o advogado pode ser recebido pelo magistrado independente de hora marcada, isto, na visão da ANAMAGES, feria o princípio do contraditório, feria o princípio da ampla defesa, além de estabelecer uma obrigação para o magistrado por meio de lei ordinária. O Estatuto da OAB é uma lei federal, mas uma lei ordinária. E os magistrados, na sua lei orgânica, são regidos por meio de uma lei complementar. Então, houve este entendimento da ANAMAGES que haveria aí uma inconstitucionalidade pelo fato de uma lei ordinária estar criando obrigação para o magistrado e também por violar o contraditório e a ampla defesa. Pois bem, esta ADIM teve então todo o seu trâmite no Supremo Tribunal Federal desde 2009 até agora 2020, quando então o ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, ao decidir sobre esta ADIM, ao analisar esta ADIM, entendeu que a ANAMAGES é parte ilegítima para propor ação direta de inconstitucionalidade. E ele coleciona aí vários julgados do Supremo Tribunal Federal do porquê a ANAMAGES ela não seria parte legítima. Lembrando, meus alunos de Direito Constitucional, que os legitimados para ingressar com as ações na via concentrada, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade ou arguição de descumprimento de preceito fundamental, estes legitimados estão descritos no artigo 103 da Constituição Federal. E a jurisprudência e a doutrina entende que o rol do artigo 103 ele é dividido em dois grupos. Um chamado de autores neutros ou universais. Basta ocorrer uma violação à Constituição que eles são legitimados a ingressar com a DIN, a DECOM ou a DPF. Outro grupo chamado de autores autores interessados ou especiais. Este grupo de autores interessados ou especiais precisa demonstrar vínculo de pertinência temática, ou seja, qual é a afronta, qual o prejuízo que aquela norma está causando para os seus associados, para a sua entidade. E aí, o STF entende que a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais teria legitimidade se houvesse ofensa ou eventual ofensa, a um determinado ente da federação, a um determinado estado, e não, em tese, a todos os magistrados, como seria o caso do objeto desta ADI. Portanto, o ministro Gilmar Mendes, na sua decisão, entendeu que a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, ANAMAGES, não tem legitimidade ativa para ingressar com a DIN. E aí, na sua decisão, ele confirma, inclusive, que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, no dia 20 de fevereiro de 2018, o plenário do CNJ já entendeu que o advogado tem sim a possibilidade de atendimento, de ser atendido pelos magistrados independente de hora marcada.
E aí, meus amigos, vai uma questão de bom senso, não é? O advogado pode, sim, conversar com o magistrado, despachar com o magistrado, independente de hora marcada, seja em primeira instância, segunda instância, no STJ, no STF ou em qualquer órgão de jurisdição, mas aquilo que eu sempre falo para os meus alunos, não é? É necessário ter bom senso. Então verifique se realmente há necessidade de se despachar com o juiz ou se uma petição escrita poderia de repente ser o suficiente. E se for despachar com o juiz, verifique também se não vai atrapalhar a audiência de um outro colega. Se for possível esperar o término da audiência, é mais salutar, é mais elegante, é mais educado, tanto com o magistrado quanto com o seu colega advogado que está fazendo a audiência, esperar o término da audiência para despachar com o juiz. Mas então, apenas retomando, esta ADI 4330 não foi julgada por uma turma ou pelo plenário. Foi julgada de forma monocrática pelo relator, que era o ministro Gilmar Mendes, entendendo que a ilegitimidade ativa nesta ação. E aí ele coloca inclusive uma observação, não é? No final da sua decisão, o ministro Gilmar Mendes diz: dessa forma verifico que, mesmo superada a ilegitimidade ativa da requerente, esta ação não mereceria provimento. Ou seja, ele não julga o mérito desta ação, mas já dá um spoiler dizendo que se eventualmente não fosse parte legítima a Ana Marges, muito provavelmente o STF negaria provimento a este pedido, justamente porque o advogado é essencial à administração da justiça e ele, advogado, é o primeiro juiz da causa e sabe se há ou não necessidade de despachar, independente de hora marcada, diretamente com o juiz. A urgência, quem vai saber, quem vai avaliar neste caso, é o advogado. Então, o advogado, ele tem sim esta prerrogativa de ser recebido pelo magistrado, independente de hora marcada, mas aquilo que eu disse, precisamos agir sempre com bom senso. E o advogado é o primeiro juiz da causa, ok? Muito obrigado aí pela atenção, acompanhem meus vídeos no YouTube e também lá no Instagram, no IGTV. Muito obrigado, até uma próxima.